A paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja sendo edificado, que você possa crescer espiritualmente através do estudo do conteúdo profético das Escrituras e nessa temporada, de forma mais específica, estudando o livro de Daniel. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber a Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos, de todas as promessas, de todos os privilégios que estão reservados para os salvos, não só no futuro, mas já no presente século, né? Não só no presente, mas eu diria principalmente no futuro. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que o programa Instantes Finais é exibido de segunda a quinta-feira, a partir das 22 horas, com reprise aos domingos às 17h30. Mas você pode assistir também qualquer dia, qualquer horário, pelo YouTube no canal Rede Brasil Oficial. Então, se você deseja assistir ou rever um dos programas, procure lá no YouTube Rede Brasil Oficial e você vai ver as sequências dos programas que nós já gravamos, né? Sobre o Apocalipse, sobre os eventos escatológicos e, atualmente, sobre o livro do profeta Daniel. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, pode ser uma dúvida, pode ser uma pergunta, ou de repente você tem uma opinião, uma crítica, uma sugestão, enfim, fique à vontade. É uma forma muito fácil, né? Praticamente todo mundo tem o WhatsApp. E o número é o 994661010. O prefixo, você já sabe, é 81. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você acompanha diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 9 do livro de Daniel. Nós já estamos partindo para o finalzinho do capítulo 9, que descreve, você sabe, esse capítulo descreve dois temas principais. O primeiro, que é a oração de Daniel, que vai dos versículos 1 até o versículo 19. Dos versículos 20 a 23, nós vamos perceber que um ser angelical aparece a Daniel durante a sua oração, não é? No bom sentido do termo. A oração de Daniel é interrompida por uma aparição angelical. E dos versículos 24 a 27, temos aquela belíssima profecia, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. Abre essa tela, por gentileza, que nós vamos comentar sobre ela a partir do próximo programa. Então, nos programas anteriores, se você está acompanhando, você sabe que nós já estudamos 19 versículos. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 20, mas antes nós iremos recapitular o que vimos no programa anterior. Daniel, capítulo 9, versículos 15 a 19. Vamos relembrar para a gente poder recapitular o que vimos? Na sua oração, Daniel diz: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê nesse dia. Então, por que é que na sua oração Daniel traz a lembrança, traz a memória, relembra aquele grande feito, né, no passado, quando Deus tirou com mão forte os filhos de Israel lá do Egito, liderados por Moisés? É simples. É que algo semelhante eles estavam precisando. Estavam precisando voltar à sua pátria, voltar à sua terra, voltar à terra de Canaã, voltar para Jerusalém, não é? Então, Daniel, na sua oração, traz a lembrança, traz a memória. É como se Daniel dissesse: Senhor, tu és o mesmo. E da mesma forma que tu tiraste o teu povo lá do Egito, tu tens o poder de tirar o teu povo aqui de Babilônia. Volta o texto ainda no versículo de número 15. Aí ele diz: como se vê neste dia, pecamos. Mais uma vez, você vai perceber que uma das principais características dessa oração de Daniel é que a oração de Daniel é uma oração de confissão, de arrependimento. Várias vezes nesse texto você vai perceber isso, que Daniel traz, né, a memória dos pecados do povo, dos pecados da nação. Só que ele não diz assim: os hebreus pecaram. Ele não diz: os judeus transgrediram. Não, ele diz assim:
pecamos. Veja no texto, abre mais uma vez, ele diz, pecamos, procedemos impiamente. E o que é proceder impiamente? É cometer impiedade. Daniel estava lembrando, né, na sua oração, que a razão, o motivo pelo qual eles foram levados para o cativeiro foi por causa dos pecados da nação. Passe o texto, versículo 16. Aí ele diz assim, ó Senhor, segundo as tuas justiças, em outras palavras, é como se ele dissesse assim, de acordo com os teus atos justos, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Que coisa interessante. Daniel sabia, não é, que Deus é justo. E ele estava dizendo, Senhor, aparta a tua ira, desvia a tua ira lá de Jerusalém, lá do monte Moriá, onde está o templo. É como se ele dissesse assim, Senhor, olha para nós, traz mais uma vez a restauração. Abre o texto mais uma vez. Aí ele diz, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. E o que é o opróbrio? É vergonha, não é? Então imaginem, nós falamos isso no programa anterior, não é? A cidade de Jerusalém, que foi alvo de tantas bênçãos, tantos milagres, tantos momentos de alegria, onde os filhos de Israel se reuniam, não é? Para ir ao templo, comemorar a festa da Páscoa, do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, e agora a cidade estava lá em ruínas, em desprezo, em miséria, o templo destruído. E Daniel estava orando, pedindo, suplicando, clamando a Deus para que a cidade fosse restaurada. Passe o texto, versículo 17. Aí ele diz, agora pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então, fazer resplandecer o rosto era como se Daniel dissesse, Senhor, olha para Jerusalém, passa a observar aquela cidade, Senhor, e restaura. Era isso que Daniel estava pedindo, clamando, desejando que a cidade de Jerusalém fosse restaurada. Versículo 18, pode passar o texto. Aí ele diz, inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Nós dissemos no programa anterior que isso é uma expressão antropomórfica, né? Nós explicamos sobre a antropomorfia. É quando a Bíblia atribui a Deus formas humanas. É claro que Deus, como um ser onisciente, Deus não precisa inclinar os ouvidos para ouvir, nem para ver absolutamente nada. Deus não precisa, porque Ele é onisciente. Ele conhece tudo antes mesmo, né, de que todas as coisas venham a acontecer, Deus já conhece. Mas, claro que Daniel, na sua oração, está usando essa linguagem antropomórfica, atribuindo a Deus uma forma humana, para que Deus se inclinasse, para que Deus ouvisse, para que Deus olhasse para Jerusalém. Volta o texto mais uma vez. Aí ele diz, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Em outras palavras, Daniel estava dizendo, nós não estamos orando, confiando nas nossas próprias justiças, mas das tuas muitas misericórdias. Então, Daniel estava clamando, suplicando, pedindo a Deus que Deus exercesse a sua misericórdia, a sua compaixão para restaurar a cidade. Finalmente, versículo 19, foi o último texto que nós estudamos, ele diz, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Então, o que era que Daniel estava pedindo na sua oração? Deixa o texto aberto por gentileza. Primeiro, que Deus ouvisse a sua oração. Segundo, que Deus perdoasse as transgressões do povo judeu. Terceiro, que Deus agisse com pressa, com rapidez, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Então, mais uma vez, ele estava lembrando, não é, que o povo judeu, bem como a cidade de Jerusalém, clamavam pelo nome do Senhor. Até aí foi só recapitulação. A partir de agora vamos estudar o que diz o versículo de número 20. Pode abrir a tela, por gentileza. Aí o texto diz, estando eu ainda falando,
e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. É como se Daniel estivesse dizendo assim: eu ainda estava orando, eu ainda estava clamando, eu ainda estava pedindo, suplicando. Detalhes. Ele diz: pelo monte santo do meu Deus. E eu quero trazer aqui a lembrança ou a memória do que está no capítulo 6, versículo 10. Que essa imagem ilustra muito bem. Que Daniel costumava orar com as janelas do seu quarto abertas, né? Direcionadas para Jerusalém. E eu já expliquei aqui que há duas razões para isso. Primeiro, porque o povo judeu é um povo patriota, que ama a sua pátria, que ama a sua terra. Mas não só por isso. É porque era em Jerusalém que estava o templo. Claro que nesses dias estava destruído, você sabe disso. Por volta do ano 600, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o templo foi destruído. E as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios eram realizados única e exclusivamente no templo em Jerusalém. Durante os 40 anos de peregrinação, onde é que os sacrifícios e as ofertas eles eram realizados? Eram no tabernáculo. Mas agora, depois que o templo havia sido construído, por volta do ano 900 a.C., era ali que eram oferecidos os holocaustos, as ofertas. Então, que coisa interessante. Os judeus espalhados pelo mundo, eles podiam fazer as suas orações, as suas súplicas, o seu clamor, como Daniel estava fazendo em Jerusalém. Mas as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios, imagine, por exemplo, para o levita, para os sacerdotes, que não estavam exercendo a sua função. Claro, estavam exercendo o ministério sacerdotal no sentido de intercessão, mas no sentido de oferecer as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios, isso estava parado. Então, já havia se passado quase 70 anos, você sabe disso, mais ou menos 68 anos. Então, imagine, por exemplo, para o judeu que era acostumado a ver diariamente, não é, levar aqueles animais, as ovelhas, os bezerros, os carneiros, os bodes que eram levados para o templo em Jerusalém, onde havia diariamente aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, aqueles holocaustos. E Daniel estava orando, pedindo, suplicando, clamando a Deus, não só pelo povo de Israel, não só pela cidade de Jerusalém, mas também pelo templo. Volta o texto mais uma vez para nós vermos, no versículo 20. No finalzinho ele diz que estava confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E que monte santo é esse? O Monte Moriá, onde havia sido construído o templo. E eu posso dizer que nós estamos hoje, aproximadamente 2.600 anos mais ou menos, 2.500 anos mais ou menos, distantes, de forma mais específica, 2.550 anos mais ou menos, né? Daqueles dias de Daniel. E o sentimento hoje, por incrível que pareça, do povo judeu, ainda é o mesmo. Sabia disso que existem judeus que oram como Daniel está orando, suplicando, pedindo, por quê? Porque o que é que existe hoje lá em Jerusalém? Existe apenas o muro, que é chamado o Muro das Lamentações, que você já deve ter talvez ido ou talvez visto através da mídia, né, dos meios de comunicação, onde os judeus estão ali naquela posição reverente, lendo a Torá, lendo as Escrituras, onde pessoas do mundo inteiro colocam ali nas frechas do muro seus pedidos de oração. E o judeu hoje, o que é que o judeu anela? Que o templo seja restaurado, que o templo seja erguido. Claro que é bom lembrarmos isso, para nós cristãos, não faz nenhuma diferença o templo ser construído ou não. Porque nós não sentimos a necessidade de oferecer holocaustos, de oferecer sacrifícios, porque Jesus já veio ao mundo, Jesus já realizou o sacrifício único e perfeito.
É por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós já não temos mais a necessidade de levar, claro que somos gentios, primeiro porque somos gentios, segundo porque somos cristãos, servimos a Deus. Mas os judeus que não são messiânicos, que não creem em Jesus como Messias, estão hoje também fazendo esta oração. E é bom lembrarmos isso, que o templo, ele vai ser reerguido mais uma vez, vai ser reconstruído, eu não sei se antes ou depois do arrebatamento da igreja, não sei. Mas com certeza, no meio, na metade da grande tribulação, esse templo estará erguido e os judeus voltarão a oferecer holocaustos e sacrifícios mais uma vez. Então, quando Daniel disse que estava orando, pedindo, suplicando pelo monte santo do meu Deus, ele estava orando pelo monte, né? Moriá, posso dizer, onde foi levantado o templo, onde Salomão ergueu o templo em Jerusalém, e claro, nessa época já estava destruído, porque Nabucodonosor havia destruído, já fazia mais ou menos 68 anos, e Daniel estava pedindo a Deus, clamando e suplicando para que Deus restaurasse, para que Deus olhasse para a cidade de Jerusalém, para que o templo pudesse ser erguido mais uma vez. Pode passar o texto, versículo 21. Aí o texto diz, observe que agora aparece um personagem aí. Ele diz, estando eu quem? Daniel, digo ainda falando na oração. O varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício à tarde. Então você sabe disso, que existem 4 categorias de anjos. Nós poderíamos até falar de 5, por causa do anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor, na verdade, é uma teofania, uma aparição divina em forma angelical. Então, eu vou falar apenas de 4. Existem os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então, os anjos são mensageiros, que muitas vezes são enviados, né, à terra, principalmente para trazer anúncios, para trazer mensagens. Essa não é a única função dos seres angelicais. Lendo a Bíblia, nós vamos perceber que os anjos, eles executam várias outras funções. Os anjos, por exemplo, às vezes ele vem para executar juízo, às vezes ele vem para dar livramentos, às vezes ele vem para suprir necessidades. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14 da sua epístola, diz que eles são espíritos ministradores, que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E nós vamos perceber que esse anjo, cujo nome é Gabriel, a sua função está diretamente ligada à nação de Israel, ao povo judeu. Então, esse anjo aparece várias vezes nas páginas da Bíblia, inclusive não é a primeira vez que ele aparece a Daniel. Se você ver, por exemplo, na sua Bíblia, capítulo 8, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, capítulo 8, você sabe, né? Nós já estudamos, é o texto que fala da visão do carneiro e do bode, nós explicamos em programas anteriores. Então, não vou explicar o capítulo 8. Mas apenas 2 versículos, o versículo 16 diz assim, ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, tudo leva a crer que era a voz de Deus, naquela visão, quando Daniel estava às margens do rio Ulai, quando viu o carneiro e o bode, e aquela voz de homem disse assim, Gabriel, dá a entender a este a visão. E eu quero lembrar aquilo que nós já dissemos, que até o capítulo de número 6, o que é que acontece? São os reis de Babilônia, que têm os sonhos, e Daniel traz a interpretação, como ocorreu no capítulo 2, no capítulo 4, aquela sentença escrita na parede no capítulo 5, mas a partir do capítulo 7, que é essa parte mais profética, é Daniel quem tem os sonhos e as visões, e Deus envia seres angelicais, nesse caso aqui, o anjo Gabriel, para trazer para Daniel a interpretação.
ou a revelação, algo que estava além do conhecimento, que você sabe disso. Nós já dissemos aqui em outros programas que muitas vezes os profetas tiveram sonhos, tiveram visões, ou até mesmo escreveram profecias, ouviram a voz de Deus, e muitas vezes eles não entenderam. E o que é que Deus fez? Deus mandou seres angelicais, Deus mandou o anjo Gabriel vir a Daniel, trazer o anúncio, trazer a mensagem, trazer a interpretação. Veja o que diz o versículo 18. Versículo 17 e 18. Ele diz, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então, no capítulo 8, depois daquela visão do carneiro e do bode, quem aparece? O anjo Gabriel, enviado por Deus para trazer um anúncio, para trazer a mensagem, para trazer a interpretação daquela visão. No capítulo de número 9, nós vamos perceber mais uma vez que o anjo Gabriel, mais uma vez, é enviado para trazer uma revelação, eu vou dizer uma profecia. Essa profecia, por exemplo, das 70 semanas, que nós vamos estudar no próximo programa, foi trazida pelo ser angelical. Ele vai trazer detalhes do que iria ocorrer com o povo judeu, com a cidade de Jerusalém, e parte desta profecia que nós vamos estudar a partir do versículo 24 já se cumpriu no passado e parte dela vai se cumprir ainda no futuro. Então nós vamos perceber que os seres angelicais, eles muitas vezes são enviados para trazer mensagens aos homens. Inclusive, esse mesmo anjo Gabriel, foi ele que apareceu à Virgem Maria para trazer o anúncio do nascimento do Salvador, como está em Lucas capítulo 1, versículos 19 e versículo de número 26. Você deve lembrar isso, né? Lucas capítulo 1, versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus. E respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Versículo 26 diz, e no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então observe que o anjo anunciou primeiro a João, que Isabel iria dar à luz um filho, trazendo aqui o anúncio acerca do nascimento de João Batista, e depois ele é enviado também, o anjo Gabriel, a falar com a Virgem Maria para falar acerca do nascimento do Salvador. Então esse anjo Gabriel, ele estava diretamente trazendo mensagens, enviado por Deus em muitas ocasiões, não só o profeta Daniel, mas também nas páginas do Novo Testamento, aparecendo ao sacerdote Zacarias, aparecendo à Virgem Maria, para trazer o anúncio do nascimento de Jesus. Então, eu posso dizer que a função deste ser angelical está diretamente relacionada com a história do povo hebreu, com a história do povo de Israel. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, ou seja, um ser angelical, cujo nome é Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio. Qual visão ao princípio, Daniel? A do capítulo 8, do carneiro e do bode, que nós já lemos. Veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Algo interessante nós vamos perceber aí. Qual era a hora do sacrifício da tarde? Então você sabe disso, que tanto no tabernáculo, durante a peregrinação no deserto, quanto no templo, haviam sacrifícios que eram diários. E este sacrifício da tarde, ele era realizado às 15 horas. E o que é que isso nos ensina? É que já havia se passado 68 anos aproximadamente que não era realizado essas ofertas, esses holocaustos, esses sacrifícios, como nós já falamos. Mas veja que coisa interessante. Daniel não havia esquecido das ofertas, dos sacrifícios. É como se Daniel
soubesse, né? O anjo chegou, digamos assim, dentro do nosso cronômetro, né? Dentro do nosso horário, chegou mais ou menos 15 horas da tarde. E Daniel lembrou-se que era a mesma hora que eram realizados as ofertas e os sacrifícios diários no templo. Então havia diariamente nesse horário da tarde, manhã e tarde, havia essas ofertas, esses holocaustos, e Daniel estava lembrando disso. Daniel nunca esqueceu. Nós já dissemos aqui em outros programas, ele foi enviado lá para a Babilônia, mas o seu coração nunca saiu lá de Jerusalém. Fisicamente o corpo estava em Babilônia, mas o coração estava voltado ainda para Jerusalém. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 22. Aí diz assim: e me instruiu, e falou comigo, e disse, é o anjo que veio falar com Daniel. E o que é que o anjo diz? Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. É claro que nós entendemos isso, que o anjo não sai por vontade própria. Os anjos são extremamente obedientes a Deus. Eles executam, eles cumprem as ordens de Deus. Nós, seres humanos, nós não temos autonomia, autoridade para chamar anjo, ou arcanjo, ou querubim, ou serafim. Nós não temos autonomia. Alguns pregadores aí, às vezes, fazem a sua oração: se eu tenho autoridade diante de Deus, eu quero que esteja um anjo aqui, um arcanjo ali, um querubim. Nós não temos essa autonomia. Quem somos nós? Os anjos são servos de Deus, são nossos conservos, mas não são nossos servos. Quando João foi prostrar-se diante do anjo, nós já vimos isso no livro do Apocalipse, o anjo disse: levanta-te que eu sou o teu conservo, como se dissesse assim, eu sou servo igual a você. Mas observe que os anjos não são subordinados a nós, seres humanos. Aí quando ele diz, eu vim para fazer-te entender o sentido, é claro que ele não veio por vontade própria, é claro que ele foi enviado por Deus. O Salmo 103, verso 20 diz isso, né? Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Então, claro, que diante daquela oração, Daniel estava orando e Deus chama Gabriel. É como se Deus dissesse assim: olha, Gabriel, meu servo Daniel está orando lá em Babilônia, está orando lá no seu quarto, está suplicando lá pela cidade de Jerusalém, pelo templo, e eu quero que você vá lá para levar uma mensagem, para levar uma profecia. Daniel quer apenas saber o tempo do retorno do cativeiro. Esse é o desejo de Daniel. Ele havia lido o profeta Jeremias, havia entendido que o tempo do cativeiro era de 70 anos, não havia ainda nenhum preparativo para o retorno, e ele quer saber quando é que o povo vai retornar. Só que eu quero que você dê a ele uma mensagem muito de um tempo de cumprimento, uma profecia muito mais ampla, muito mais abrangente. E o ser angelical veio onde estava Daniel, para que ele pudesse entender o sentido. Passe o texto, por gentileza. O que é que diz o versículo 23? Aí ele diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Olha aí o que nós dissemos. É como se o anjo dissesse assim: Daniel, quando você começou a orar, veio uma ordem celestial. Deus me chamou e me mandou vir aqui trazer a mensagem, trazer uma profecia, trazer uma revelação de algo que vai acontecer ainda no futuro com o seu povo e com a sua cidade, que nós vamos estudar a partir do próximo programa, no versículo de número 24. Mas ele diz assim: olha, no princípio da tua ordem saiu a súplica. E o que é que nós podemos aprender? Que a oração do crente, que a oração do salvo, que a oração que nós fazemos para Deus, ela não fica sem resposta, que Deus atende às nossas orações. É claro que às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, e às vezes Deus diz espere. Mas de alguma forma Deus nos responde. Abre o texto mais uma vez. Aí ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. Mas por quê? Ele diz: porque és muito amado. Veja que coisa interessante. É o próprio ser angelical que trouxesse a mensagem a Daniel e dissesse assim: Daniel, você é um homem muito amado. O que significa isso? Muito amado por Deus. Deus tem um amor especial por você, Daniel. E talvez alguém pergunte:
O que é que fez este judeu diante de milhares que foram levados lá para a Babilônia? Mais de 10 mil judeus foram levados para a Babilônia. Mas o que é que faz esse homem receber esse título? Homem muito amado. Em outras palavras, homem muito amado por Deus. O que é que faz de Daniel uma pessoa a quem Deus manda um ser angelical para dizer que ele é muito amado? Eu gostaria de enumerar aqui ao menos 5 motivos ou 5 razões pelas quais Daniel foi considerado um homem muito amado por Deus. Em primeiro lugar, a primeira razão porque Daniel era um homem muito amado por Deus é porque Daniel buscava uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade. Daniel era aquele homem que você já sabe disso. Daniel era um homem dedicado à oração. Capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus diz que 3 vezes ao dia Daniel orava. Detalhes, com as janelas do seu quarto abertas para a banda de Jerusalém. A comunhão, a intimidade de Daniel com Deus era algo tão extraordinário que quando o rei assinou, o rei Dario, contra a sua vontade, sem que soubesse, claro que era uma emboscada, uma cilada, uma armadilha para matar Daniel, mas quando ele assina o decreto proibindo, que qualquer pessoa no seu reino fizesse pedido, durante 30 dias, qualquer um que fizesse pedido a outro homem ou a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Mesmo correndo risco de vida, Daniel continuou orando. Que coisa interessante. Nem as janelas do seu quarto ele fechou, porque ele poderia fazer isso. Ele poderia dizer assim: eu não vou deixar de orar, eu vou orar, mas eu vou fechar a janela para ninguém ver, para ninguém saber que eu estou orando. Não, ele disse assim: eu vou orar do mesmo jeito que eu orei. Então Daniel era um homem de muita intimidade com Deus. Nós lemos esse texto, capítulo 9, versículos 1 a 20, esta oração. E em momento algum na oração, Daniel se queixa de Deus ou atribui a Deus culpa alguma. Não, Daniel deixa bem claro na sua oração que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, que o povo foi para a Babilônia por causa dos pecados deles mesmo, da transgressão do povo judeu. Então, em primeiro lugar, Daniel era um homem muito amado, porque Daniel procurava aproximar-se de Deus, e é isso que a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então somos nós, seres humanos, se nós queremos ser homens, pessoas amadas, ou muito amadas por Deus, porque amados nós já somos, não é verdade? Deus já nos ama, Deus já ama a todos nós, mas se queremos ser essa pessoa muito amada ou muito amada por Deus, devemos fazer como Daniel. Recorrer sempre a Deus em oração, buscar uma vida de comunhão, de intimidade. Nós já dissemos em programas anteriores que oração não é só petição. Nós não devemos orar apenas quando estamos em aflito, em aflição, em aperto, para pedir, para suplicar, para pedir bênção. Não, oração antes de ser petição é intimidade, é comunhão, é experiência. Oração não é só aquele diálogo para a petição, mas oração envolve gratidão, envolve petição, envolve confissão, envolve intercessão, claro, também petição. Mas primeiro Daniel era um homem de muita oração, de muita comunhão com Deus. Daniel também era um homem que procurava conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus através das Escrituras. Qual é a melhor forma de nós falarmos com Deus? Através da oração. E qual é a melhor forma de ouvirmos a direção, a voz de Deus? Através da Bíblia Sagrada. E no capítulo 9, versículo 2, você sabe isso que nós já estudamos. Daniel estava lendo as Escrituras. Daniel estava lendo a palavra de Deus. E foi pelas Escrituras que Daniel entendeu que estava se aproximando o tempo do cativeiro. Daniel não lia a Bíblia, não estudava a Bíblia simplesmente porque via aquilo como uma obrigação. Não, sentia prazer na palavra de Deus. Então, havia essa comunhão, esse diálogo constante. Daniel ia a Deus em oração e Daniel recorria à Bíblia para ouvir a voz de Deus, as palavras de Deus, a direção de Deus. Quantas pessoas, quantos servos de Deus
que já não buscam mais a Deus em oração, que já não recorrem mais às Escrituras para buscar a direção de Deus, mas que Deus está nos chamando para nos achegarmos mais próximos a Ele. Em terceiro lugar, Daniel era um homem íntegro, você sabe disso. Em Ezequiel, nós estivemos lendo esse texto, capítulo 14, versículo 14, o próprio Deus coloca Daniel junto com Jó e junto com Noé como homens íntegros, como homens retos, como homens justos. Além disso, você sabe que no capítulo 1, versículo 8, aquele jovem propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E por que Daniel fez isso? Para não se contaminar. É como se Daniel dissesse assim, eu não vou comer essas iguarias, porque pode ser que tenha carnes de animais que tenham sido oferecidos aos ídolos. Então Daniel era um homem íntegro, que procurava agradar a Deus. Observe que no capítulo de número 6, quando os presidentes e os príncipes vasculharam a vida de Daniel, não encontraram em Daniel nenhuma falha, nenhum defeito. Por quê? Porque ele era fiel. Quando ele foi lançado lá na cova dos leões, que o rei Dario pela manhã perguntou assim, Daniel, dá-se o caso que o Deus a quem tu constantemente serve poderia ter te livrado dos leões? Daniel olhou para o alto e disse assim, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou dos leões, porque Deus viu que não havia culpa em mim. Não havia nenhuma culpa, que eu nem pequei contra Deus e nem pequei contra ti, ó rei. Daniel era um homem íntegro. Em quarto lugar, Daniel era um homem altruísta. O antônimo, o contrário de uma pessoa altruísta, é uma pessoa egoísta. Daniel não pensava só em si. Veja que coisa interessante, nesse texto do capítulo 9, Daniel estava no palácio, exerceu posições privilegiadas no reinado de Dario, de Belsazar, de Nabucodonosor, de Ciro. Mas veja que coisa interessante, ele vai orar pelo povo. Ele se interessa pelo povo de Jerusalém, ele se interessa pela cidade de Jerusalém, ele se interessa pelo templo. Se ele fosse pensar em si, ele nem precisava orar, porque ele estava bem, estava no palácio, estava tendo posições honradas, privilegiadas pelos reis de Babilônia, os reis medos e persas. Mas perceba aí o altruísmo, o interesse de Daniel pelo bem-estar da nação. Em quinto lugar, Daniel era um homem humilde. Perceba lá no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho que não pôde interpretar, e quando Deus deu a Daniel a interpretação do sonho, Daniel chamou Arioque e pediu para ser levado à presença do rei, porque ele já tinha a interpretação daquele sonho e a sua revelação. E quando o rei Nabucodonosor pergunta assim a Daniel, tu podes, ele disse, o que o rei quer, ninguém pode, ninguém sabe dar, mas há um Deus no céu que conhece, né, que revela os mistérios seus, os segredos seus. Daniel poderia dizer assim, eu sei porque eu sou um homem sábio, eu sei porque eu sou um homem entendido, mas Daniel disse, o que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos podem dar, mas há um Deus dos céus que revela os segredos seus. E outro grande exemplo de humildade de Daniel foi exatamente essa oração, que nós já dissemos aqui várias vezes, que Daniel não acusa o povo judeu, não diz foram eles, não diz assim, foram nossos pais, ele não diz, foram nossos antepassados que transgrediram. Daniel se coloca no lugar deles. Ele diz, nós pecamos, nós transgredimos, nós falhamos. Então, essas virtudes, não é? Eu não quero aqui com isso esgotar, dizer que só são essas as virtudes de Daniel. Há muitas outras com certeza. Mas eu posso destacar que estas 5 virtudes, elas fizeram com que Daniel alcançasse esse título de um homem muito amado por Deus. Tão amado que Deus envia um ser angelical para trazer as revelações, as profecias. Volta ao texto mais uma vez, é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Aí o ser angelical diz a Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Como que diz assim, quando você começou a orar, Deus me enviou. E eu fui enviado por Deus para tu declarar,
porque és muito amado. Daniel, tu és um homem muito amado. Daniel, o teu nome está conhecido no céu. Eu ouço Deus falar acerca de ti. Aí ele diz assim, toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. Como que diz assim, presta atenção no que eu vou lhe dizer, porque eu tenho boas novas para dar, eu tenho notícias, eu tenho algumas informações para te dizer acerca do teu povo e acerca da tua cidade. E claro, nós vamos estudar esse assunto a partir do versículo 24, se Deus permitir, no próximo programa.